Continue abençoando a vida de vocês, continue capacitando vocês. Há alguns aqui que a gente chama de visitante, irmãos, mas já são de casa. Que Deus continue sustentando vocês e que essa casa seja uma casa de bênção e que mude, de fato, a vida de cada um de vocês. A igreja que está feliz por isso, diga amém? Amém. Amém. Isaías, capítulo 38. A partir do verso de número 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, repita comigo, ponha em ordem a sua... Vamos repetir juntos? Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade, eu defenderei essa cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim, o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Capítulo 39 agora, por favor. Capítulo 39, verso 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da onde, irmãos? Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o arsenal e tudo que havia no seu tesouro. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram e de onde eles vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram o que, irmãos? Viram o quê? Tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto, preste atenção, irmãos, por favor, enquanto eu viver, haverá paz, e enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos
por tudo aquilo, ó Pai, que nós já experimentamos aqui nessa noite. E agora, Senhor, diante da Tua palavra, ó Pai, que confronta o nosso coração, que desperta, ó Pai, as nossas vidas. Mais uma vez, ó Pai, eu te peço capacidade, ó Pai, do Teu Espírito. Senhor, como é difícil olhar, ó Deus, para esse povo. Me colocar diante dele, ó Pai, na dependência do Senhor, sabendo, ó Pai, que eles precisam de uma palavra do Senhor nessa noite. E nessa hora eu te peço a unção do Teu Espírito, Deus, a liberdade no falar, que não seja mais eu quem fale, ó Deus, mas que o Senhor fale através da minha vida. Fala conosco, dilata o nosso coração, para que juntos, ó Deus, como igreja, a gente possa compreender a Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, e faço isso no nome de Jesus. Amém. Ponha em ordem a sua casa. Meus irmãos, a vida, esse privilégio que Deus concedeu a cada um de nós que estamos presentes aqui nessa noite, esse privilégio que Deus deu a todos nós que estamos aqui nesse culto nessa noite, ela pode ser definida de várias maneiras. Quantas pessoas, ao longo da história, tentam definir aquilo que é a vida? Mas nessa noite eu tenho a certeza e a convicção de que Deus quer mostrar para mim e para você que a vida é um constante passar de bastão. A vida é um constante transferir aquilo que nós vivemos para as próximas gerações que virão depois de nós. A vida, sem sombra de dúvidas e sem medo de errar, é eu e você, dia após dia, transferimos aquilo que nós vivemos, aquilo que nós pensamos e prepararmos a outra geração para enfrentar os desafios da vida nesse mundo. E quando nós paramos para pensar e refletir nisso, irmãos, você pode concordar comigo que muito daquilo que nós somos hoje, muito daquilo que nós vivemos hoje, muito daquilo que nós pensamos hoje, são fruto daquilo que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais e daquelas pessoas que andaram ao nosso lado, muitas das vezes no começo da nossa vida. Sabe, irmãos, muito daquilo que nós somos e vivemos hoje será o legado, preste bem atenção, igreja, será o legado que eu e você vamos deixar para quem? Para os nossos filhos. Esse texto que está diante de nós nessa noite, esse texto que é extremamente desafiador, mostra para nós e alerta para mim e para você. Um homem que viveu de forma piedosa diante de Deus. Um homem que viveu de forma incomparável diante de Deus até certo ponto da sua vida. Todavia, ele não teve condições, e eu e você vamos ver e perceber isso, de manter essa constância, de manter essa fidelidade, de manter essa integridade. Viveu a sua vida, e o final dela, sem se preocupar com a outra geração que viria depois dele. Se você está comigo, diga amém. Diante dessas verdades que eu apresentei para vocês nessa introdução, o que esse texto tem para nos ensinar nessa noite sobre a grande realidade que eu e você precisamos aprender aqui? Ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa. E o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite, você está com a Bíblia aberta, por favor? Primeiro ponto para nós nessa noite, mostra para mim e para você Ezequias, um homem que teve um início promissor. Um homem que teve um início promissor. Capítulo 38, verso de número 1. O que esse texto diz para nós, irmãos? Por esse tempo, Ezequias adoeceu de enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai escapar.
Meus irmãos, Ezequias, esse homem que está diante dos nossos olhos nessa noite, ele foi um dos grandes reis que Israel teve. Um homem considerado por muitos aquele mais piedoso depois de Davi. Aquele que, através da sua vida, através do seu exemplo, inspirou muitas pessoas que viriam a reinar em Israel após a sua vida. Ele começou a reinar em Israel com 25 anos de idade e deixou o trono depois de reinar por 29 anos seguidos. Mas, meus irmãos, no tempo no qual Ezequias viveu, no tempo no qual Ezequias reinou, era um tempo muito difícil e complicado, porque a Assíria estava no poder e tentava de todas as maneiras, de todas as formas possíveis, dominar todos os cantos do mundo, inclusive Israel. Houve muitos embates entre Ezequias e a Assíria. Houve muitas dificuldades entre Ezequias e o reino da Assíria. Mas o tempo no qual Ezequias viveu era um tempo difícil e complicado, porque nesse tempo as pessoas haviam se esquecido de Deus. As pessoas haviam se esquecido do Senhor. As pessoas haviam abandonado o culto ao Senhor. E Ezequias chega e começa a restaurar o povo de Israel. E com base nesse início, a primeira lição que eu quero aprender com você nessa noite é que Ezequias foi um homem que aprendeu a depender de quem, irmãos? De Deus. Um homem que aprendeu a depender de Deus. Olha o verso de número 2, por favor. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Sabe, irmãos, uma das grandes características que a Bíblia vai mostrar para mim e para você sobre os homens e as mulheres que, de certa forma, fizeram história, que mudaram o contexto, era que essas pessoas foram pessoas que andaram com quem? Com Deus. Em Gênesis capítulo 5, a Bíblia vai dizer para nós que um tempo extremamente complicado em que as pessoas esqueceram do Senhor. Em meio a essa circunstância, de repente, surge no capítulo 5 um homem chamado Enoque. E a Bíblia vai dizer para nós que Enoque andou com Deus. Passa-se alguns anos depois. Chegamos em Gênesis capítulo 17, verso de número 1. E Deus vai se virar para um homem chamado Abraão e diz as seguintes palavras: anda na minha presença e ser perfeito. Porque a grande característica do homem e da mulher de Deus é que essas pessoas têm a capacidade de andar com Deus. Sabe, igreja, entenda uma coisa em nome de Jesus. Andar com Deus é entender que a nossa vida deve viver completamente na dependência dEle. Andar com Deus é eu e você entendermos, compreendermos e deixar que essa verdade entre no nosso coração, que andar com Ele é viver em fidelidade a Deus. Porque Deus não está preocupado, meus irmãos, com aquilo que nós dizemos. Deus não está preocupado com aquilo que nós proclamamos com a nossa voz. Ele está certo e evidentemente preocupado se nós andamos ou não com Ele. Mas o texto mostra para nós que Ezequias andou com Deus. E eu quero aplicar para o nosso coração nesse momento, que muitas das vezes Deus nos ensina a depender dEle nos momentos de crise e de dificuldades. O que Ezequias está passando? Uma grande doença. Enfrentando uma luta, uma doença que ele tem a convicção, porque o próprio Deus disse que ele vai morrer a partir dessa doença. E o que nós podemos perceber e aprender mediante as experiências, que muitas das vezes Deus vai trazer coisas difíceis e complicadas na nossa vida, para nos ensinar a depender dele. Sabe? Às vezes é uma porta de emprego que se fecha.
Às vezes é uma oportunidade que você sonhou por tantos anos, e de repente essa porta fecha e você não consegue mais acessá-la. Muitas das vezes, Deus vai enviar sobre a nossa vida uma doença assustadora, que vai levar eu e você a tremermos de medo. Muitas das vezes, o próprio Deus vai permitir que na nossa vida coisas aconteçam no nosso casamento, na nossa casa e nos nossos relacionamentos. E tudo isso Deus permite que se chegue à nossa vida para nos mandar uma mensagem. Aprenda a viver a sua vida na dependência de mim. Aprenda a viver a sua vida na dependência de mim. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão passando por problemas, dificuldades, enfrentando lutas, mas estão com seu ouvido tapado, com seu coração endurecido, e ainda não entenderam que precisam nessa noite decidir viver a sua vida na dependência de Deus. Decidir a entregar o seu coração para Deus, a sua alma para Deus, os seus caminhos para Deus. Sabe, irmãos, se você de fato é um servo do Senhor, nada na sua vida acontece por acaso. Nada acontece na sua casa, na sua saúde, no seu casamento por acaso. É Deus mandando uma mensagem para você. Se aproxime de quem? De mim. Se aproxime de mim e aprenda a viver na minha dependência. Provérbios capítulo 3, a partir do verso de número 5, vai dizer para nós: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Verso 6. Reconheça o Senhor em alguns dos seus caminhos, na maioria dos seus caminhos. Então, somente algumas partes do nosso caminho, mas em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Talvez nessa noite o que eu e você precisamos é confiar no Senhor, depender do Senhor e saber que Ele, de fato, vai consertar os caminhos da nossa vida. Ezequias enfrenta a doença, enfrenta a luta, enfrenta uma dificuldade, mas ele, na sua oração, pode dizer as seguintes palavras para Deus: eu estou passando por isso, mas o meu coração sempre andou com o Senhor. Você pode dizer isso nessa noite? Você pode confessar isso diante de Deus nessa noite? Você pode orar ao Senhor em meio às dificuldades e às lutas que você está passando e dizer assim: eu sempre andei com o Senhor. Se não, hoje à noite a gente começar a andar com o Senhor, a começar a depender do Senhor, que Ele vai endireitar as nossas veredas. Se você entendeu isso, diga amém. Mas a segunda coisa, ou o segundo ponto que eu quero trazer para nós nessa reflexão nessa noite, é que Ezequias, ele apresenta para nós agora um fim extremamente irresponsável, irmãos. Um fim irresponsável. Olha o verso de número 5, a partir do verso de número 5, que diz para nós. O texto diz: vá e diga a Ezequias. Quem que vai? Profeta Isaías. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentei quantos anos, irmãos? Vocês estão comigo? Quantos anos? 15 anos a sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim, o sol retrocedeu os 10 graus que havia declinado. Se você percebeu nessa leitura, o rei Ezequias, no auge da sua vida, do seu reinado,
enfrenta essa doença, enfrenta essa dificuldade. E ele havia recebido a mensagem do Senhor: ponha em ordem a sua casa. Mas ele chorou, ele clamou, ele intercedeu. E a partir do seu clamor, da sua oração e da sua intercessão, Deus concedeu 3 coisas para esse homem. A primeira coisa que Deus concedeu ao rei Ezequias foi um milagre. Deus curou aquele homem. Deus restaurou a vida daquele homem. A segunda coisa, você está acompanhando aí com a sua Bíblia aberta, nesses versículos, que Deus concedeu ao rei Ezequias foi um sinal. Ele fez com que, ao invés do tempo continuar o seu ciclo normal e comum, mas que o tempo voltasse. Ao invés de ir para frente, o tempo foi para trás, para mostrar para aquele homem que Deus estava com ele. Mas a última coisa que Ezequias recebeu foi uma missão. E qual que era a missão que ele recebeu, irmãos? Ponha em ordem a sua casa. E para completar essa missão, eu oro para que Jesus nos faça entender isso nessa noite. Para completar essa missão, quantos anos Deus concedeu a ele? Quantos anos, irmãos? 15 anos para completar uma missão: colocar em ordem a sua casa. A grande questão, meus irmãos, que aparece diante de nós é a seguinte: depois de receber essas 3 coisas, um milagre, um sinal e uma missão, qual foi a postura que Ezequias teve? Que atitudes ele tomou depois que recebeu essas 3 bênçãos da parte de Deus? E a primeira lição que nós aprendemos nesse segundo ponto é que Ezequias não vigiou. Ezequias não vigiou. Olha o capítulo 39, por favor. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da onde, irmãos? Babilônia. Enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, prata, ouro, especiarias, óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem todo o seu domínio, que Ezequias não mostrasse. Sabe, irmãos, a Babilônia envia para Ezequias emissários distantes, porque souberam que a partir de algo milagroso e espetacular da parte do Deus de Ezequias, ele estava recuperado. E esses emissários se aproximam de Ezequias levando o quê, irmãos? Levando o quê? O que está dizendo o texto? Presentes. Levando alguns presentes para o rei de Israel. Tentando, a partir desses presentes, ganhar o agrado do rei de Israel. E a grande dificuldade que nós observamos em Ezequias é que ele abriu a porta da sua casa para quem não deveria. Aqui uma nota de rodapé. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com as pessoas que você tem escolhido para andar com você. Cuidado com as pessoas que você tem aberto a sua casa para poder entrar. Cuidado com as pessoas que você tem colocado no seu convívio social. E as pessoas que têm se aproximado de você. Porque um grande erro de Ezequias foi abrir a porta da sua casa para quem não deveria. E a primeira lição que eu aprendo aqui com você é que quando Satanás não consegue nos derrubar como um leão que ruge, ele tenta nos derrubar como uma serpente que seduz. Enquanto a Assíria estava tentando derrubar Ezequias a partir das armas, eles não conseguiram. Mas, de repente, Satanás muda de estratégia e vem tão somente com uma voz sedutora, apresentando alguns presentes, apresentando algumas coisas que pudessem chamar a atenção de Ezequias. E a grande dificuldade que ele enfrentou é que ele abriu a porta para o inimigo. Ele abriu a porta do inimigo. Irmãos,
Sonde a sua vida e o seu coração nesse momento. Sonde a sua casa nesse momento. Que tipo de abertura eu e você temos dado para o inimigo na nossa casa? Que tipo de condições eu e você temos dado para o nosso inimigo agir na nossa vida? Talvez, irmãos, e aqui eu me incluo nisso, tem sido a nossa postura dentro de casa. Talvez, irmãos, as brechas que eu e você estamos dando para o nosso inimigo são o linguajar que nós mesmos usamos dentro de casa, com os nossos filhos. E que os nossos filhos ouvem e já estão achando até normal. Sabe? Muitas das brechas que nós estamos deixando em nossa casa que falta consagração para as nossas vidas. E eu quero perguntar para o seu coração nesse momento, o seu filho e a sua filha vê você, homem e mulher, aqui nessa noite, como homem e mulher de Deus? O seu filho e a sua filha pode dizer para qualquer pessoa, em qualquer lugar que ele estiver, minha mãe e meu pai são homens e mulheres de Deus? Porque chegou o tempo, irmãos, de nós fecharmos as portas da nossa casa para o inimigo. Ou eu e você tomamos postura agora, ou a próxima geração vai declinar, até se esquecer de Deus. Vocês lembram muito bem. A geração que saiu do Egito, ok? Quem está comigo, diga amém. A geração que saiu do Egito morreu aonde, meus irmãos? No deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. Viu coisas maravilhosas, o povo conquistando tantas coisas. Mas eles se esqueceram de uma coisa: passar a sua vida com Deus para a próxima geração. E o livro de Juízes vai mostrar para nós que aquela geração que veio depois daqueles que nasceram do Egito não conheciam mais a Deus. Não conheciam mais a Deus, porque é nossa obrigação passar o bastão para a próxima geração. Porque quando o inimigo entra na nossa casa, entenda isso em nome de Jesus, ele não perde tempo. Olha o capítulo 39, por favor, verso de número 5. Então, Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Porque quando Satanás ele tem brechas em nossa vida, em nossa casa, ele não perde tempo. Ele não perde tempo. Mas a segunda lição que eu quero aprender com você, da postura que Ezequias tomou, depois de receber essas 3 bênçãos da parte de Deus, é que Ezequias, depois de receber essa bênção, ele exaltou o seu coração. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, verso de número 20, diz assim para nós. Eu quero ler junto com você. Vamos lá? Mas Ezequias não correspondeu os benefícios que lhe foram até aí. Que benefícios, irmãos? Milagre, sinal e missão. Continua o texto. Pois o seu coração se exaltou, por isso veio grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém. Muitas das vezes, há quedas que acontecem em nossa vida, não quando nós estamos passando dificuldades, não quando nós estamos enfrentando problemas, mas quando tudo está correndo bem. Quando tudo está dando certo, irmãos. Quando todas as contas batem, é aí que muitas das vezes a gente se esquece do Senhor. Enquanto Ezequias estava doente, ele orou e disse para o Senhor: até hoje eu andei diante de ti. Veio a bênção. E o texto vai dizer o que para nós? O coração de Ezequias se engrandeceu. Meus irmãos, por qual motivo nós queremos cura para a nossa vida? Por quais motivos
eu e você queremos avançar na nossa vida, seja familiar, seja profissional. Para quê? Por qual motivo eu e você e muitos daqui levantam 5 horas da manhã para ir trabalhar? Por qual motivo e para quê? Se tudo isso, meus irmãos, não se reverter em glória, louvor e gratidão ao nome de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos se esquecer de quem? Do Senhor. Nós vamos nos esquecer do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, e quantos testemunhos eu conheço que receberam uma bênção da parte de Deus, às vezes uma casa, às vezes um carro, às vezes uma cura, às vezes um cargo na empresa. E ao receber essa bênção, como o texto diz para nós, não correspondeu com os benefícios que foram recebidos. Mas a última lição que eu quero aprender com você nessa noite, nesse segundo ponto, é que Ezequias, infelizmente, irmãos, ele ignorou a próxima geração. Olha o verso 7, por favor, o que diz para nós. Alguns, e eu quero que você preste muita atenção nesse final, alguns dos seus próprios filhos, gerados por quem? Por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio da Babilônia, traduzindo, castrados. Então, Ezequias disse a Isaías, eu estou arrependido. Eu vou mudar de vida. Eu, a partir dessa mensagem, vou pôr em ordem a minha casa. Mas o que ele diz ali no texto? Boa é a palavra do... Que isso, irmãos? Que isso, irmãos? Boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e... A próxima geração, que ela se vire. Quem vai vir depois de mim, que ele resolva os problemas. Eu quero tão somente na minha vida paz e segurança. Ter paz e segurança. Sabe? Eu e você estamos nessa corrida. E o que nós vamos deixar para a próxima geração? O que nós vamos deixar para a próxima geração? Fazendo aqui uma contagem do tempo, do momento do qual Ezequias foi curado, até o nascimento do seu filho Manassés, se passaram 3 anos. Ou seja, antes de Manassés nascer, Deus disse o que para Ezequias? Ponha em ordem a sua casa. Agora vai comigo, por favor, abra sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, a partir do verso de número 1. Amém? Ouço algumas Bíblias ainda. Segundo livro dos Reis, capítulo 21. Esse texto diz assim para nós. Se puder, acompanhe aqui, por favor. Manassés, filho de quem? Ezequias. Tinha quantos anos, irmãos? 12 anos. De idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efizabá. Fez o que era reto diante do Senhor? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído.
levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Sera, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostou-se diante de todo exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu, dos 2 átrios da casa do Senhor. E olha o que chega para nós agora. E queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e tratava com médios feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocá-lo a ira. Diante de todos esses fatos e essas cenas que se colocam diante de nós chegamos à conclusão que Ezequias não cumpriu a palavra do Senhor. Ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa. Eu quero terminar com algumas aplicações para a nossa vida. Para a nossa vida mesmo, irmão, porque eu me incluo nisso. Não basta os nossos avós, os nossos pais terem andado com Deus. Eu e você precisamos andar com o Senhor. Não basta eu e você andarmos com Deus. Nossos filhos precisam andar com quem? Com o Senhor. Mas para isso acontecer, ponha em ordem a sua casa. Segunda aplicação. Antes de Ezequias colocar em ordem a sua casa, ele precisava colocar em ordem o seu coração. O seu coração. Sabe? Sai daqui com uma convicção no seu coração nessa noite. Não exija dos seus filhos aquilo que você não é. Não exija dos seus filhos aquilo que você não é. A gente precisa ser exemplo, irmãos. A gente precisa ser exemplo. É dura essa palavra? Muito dura. Mas ou nós tomamos uma postura essa noite, ou sabe lá o que nós vamos deixar para a próxima geração. Que legado nós estamos deixando para os nossos filhos? A última vez, ponha em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Vamos orar? Você pode se colocar de joelhos para encerrarmos as nossas orações. Pai Santo, louvado seja o seu nome, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Mais do que tudo, ó Pai, nós te agradecemos por esse mês, ó Deus. Mês do qual nós estivemos juntos, ó Pai, como igreja, orando pela nossa casa, ó Deus. Orando pelas nossas famílias. Oramos pelos nossos filhos. Oramos, ó Deus, pelos maridos, pelas esposas, pelas mães. Oramos, ó Pai, pelos avós. Mas nessa noite, ó Pai, nós queremos te pedir, nos ajuda a fazer a nossa parte, Deus. Capacite, Deus, a cada um de nós a colocar em ordem a nossa casa. Porque nós estamos passando, ó Deus, um bastão para a próxima geração. E que tipo, ó Pai, de bastão nós estamos passando? De fidelidade, ó Deus, de consagração, de vida no seu altar, de dedicação às coisas do Senhor. Ou nós, ó Pai, estamos passando, ó Pai, uma imagem para os nossos filhos do que o Evangelho é qualquer coisa. De que ele pode ser deixado, ó Deus, a vida com o Senhor em segundo plano. Nós te pedimos uma mudança, ó Pai, que comece no nosso coração. E assim como foi com Ezequias, antes de pôr em ordem a nossa casa, que a gente põe em ordem o nosso coração, Deus. Abençoe essa igreja, Deus. Abençoe os pais, ó Pai, os avós, ó Deus. Os filhos, ó Pai, dessa igreja. E nos dê, ó Pai, um tempo, ó Pai, repleto da presença do Senhor e vidas consagradas no seu altar, Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor.